Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, como fazemos toda semana, né? E como de praxe, primeiramente agradecer ao Pai da vida, agradecer a Jesus pela oportunidade, aos bons espíritos que orientam nossos estudos, a todos os amigos envolvidos, né, no nosso trabalho, para que possamos dessa forma manter o coração e a mente sereno e absorvermos um pouco mais dos conhecimentos transmitidos pelo Evangelho através do nosso querido Espírito de Emmanuel, através do nosso querido Chico, que nos trouxe esse livro Comentários a Cartas de Paulo que nós estamos estudando esse ano. Então agradecemos primeiramente a todos nós a nossa saúde e pedimos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos inspirem nesses pequenos minutos, pouquíssimos minutos que ficamos juntos todas as quartas-feiras, mas como doses homeopáticas, nós vamos acumulando, né, um pouco mais de conhecimento, de reflexão para o nosso amanhã, que é a nossa verdadeira vida. Que assim seja. Hoje, então, o nosso estudo da carta de Emmanuel, da carta de Paulo, nós vamos estudar um parágrafo de Romanos 16, 20. Em que Paulo, num parágrafo, diz o seguinte aos romanos: pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. E Emmanuel pegou esse tema e traz para a reflexão, para a nossa reflexão, com o tema do que inclusive está no livro Pão Nosso da Federação, esmagamento do mal. E ele começa nos dizendo o seguinte: em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas e, no turbilhão dos seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Nós percebemos que o que ele está nos passando, essa luta do bem e do mal, é desde que o mundo é mundo, né? E em toda parte se reconhece essa luta. Na nossa escola bendita do planeta azul, há países em que a cultura, a evolução chegou a um nível em que o mal se sobressai menos do que em outros países nesse mesmo planeta. São grupos de espíritos que já começaram a entender o respeito a si mesmo, o respeito ao próximo, né? Nós vimos, inclusive, como até comentamos em alguns bate-papos passados, a respeito do Japão, que é um país que sofreu barbaridade na Segunda Guerra Mundial e que hoje adquiriu, né, nesse pouco tempo, adquiriu assim, uma elevação cultural fantástica, né, e onde existe um respeito enorme entre as pessoas, entre os governos, entre os que estão no poder de mando, né? Até citamos um exemplo, né, de um terremoto que teve e a televisão mostrou várias pessoas numa fila para pegar água mineral e estava lá a pilha com os galões de água. Cada um ia, pegava um galãozinho e ia embora, deixando para os outros que estavam atrás. Nós percebemos a diferença, né, do nosso querido Brasil em relação a essa consciência. Então, esse mal, essa luta do bem e mal, inclusive lá também ainda existe, desculpe, em escala menor, né? Mas ainda existe. E em todo lugar, como nos diz Emmanuel, nós percebemos criaturas que se recolhem e recorrem, como ele nos diz aqui, invariavelmente, aos gênios tutelares.
Para nós espíritas, nós recorremos a quem? Aos mentores espirituais, aos espíritos responsáveis, né, pela egrégora em que nós estamos vivendo, pelo espírito comandante do nosso Brasil, pelos espíritos responsáveis pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa casa espírita. Enfim, nós recorremos aos nossos anjos tutelares enquanto espíritas, para esses nossos irmãos que estão do outro lado, para que eles venham nos socorrer, né? Eles venham, como ele diz, para a arena do combate, nos auxiliar, porque por vezes nos perdemos em nossos próprios equívocos, nos perdemos muitas vezes no nosso orgulho, na nossa vaidade, e isso faz com que na arena de combate nós fiquemos meio atordoados por não sabermos a direção a tomar, em virtude de que não atingimos ainda a compreensão dos evangelhos, né? Mas vamos ver aonde ele quer chegar, tá? E continua Emmanuel nesse mesmo trecho. Ó, solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço, que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetíveis de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. Olha só. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Olha que coisa interessantíssima. Solicitar o auxílio ou recorrer à cooperação é um ato louvável, né? Como nos diz Emmanuel, porque isso identifica que nós somos fracos diante dos embates. Nós precisamos de ajuda e sempre vamos precisar, principalmente no nosso estágio de evolução. Nós sempre vamos precisar do socorro dos nossos irmãos mais esclarecidos a nos orientar em relação aos nossos equívocos. Se hoje existe embate entre seres humanos, como a gente está vendo no leste europeu, né? Nossos irmãos russos e ucranianos se desentendendo lá, é porque nós não entendemos ainda o amai-vos uns aos outros. E precisamos que o poder superior venha nos auxiliar. Mas, aí ele diz uma coisa fantástica. Satanás, representando o poder do mal, não é um personagem, é o poder do mal que todos nós carregamos em nosso íntimo, em virtude das nossas tendências. Orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso faz parte desse poder do mal. Porque quando carregamos essas tendências e temos dificuldade de equacioná-las, nós muitas vezes não pensamos muito no outro, e sim nos nossos interesses. Nós pensamos no nosso bem-estar. Nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós achamos que deve ser feito. Nós estamos vendo hoje o Brasil, né, com essa divisão, né, entre um lado e o outro, um querendo puxar para um lado, outro puxando para o outro. Está difícil o entendimento. Por quê que está difícil esse entendimento? Porque há muitos anos, meus irmãos, nós aprendemos a não respeitar o direito do outro. E em uma hora ia encher o copo. Infelizmente está acontecendo, né? O que nós podemos fazer? Como diz no primeiro parágrafo, as almas sensíveis conservam-se em invocação aos seus anjos tutelares para que resolvam da melhor forma possível para que todos, porque todos somos filhos do mesmo Pai, se beneficiem do resultado. E quando Emmanuel fala a respeito do local da vitória, que Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória, aonde será o local da vitória? Ele diz, o triunfo supremo verificar-se-á aos pés do homem.
aos pés do homem. Olha que coisa interessante, né? E ele encerra esse parágrafo dizendo: quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com o esquecimento do velho egoísmo animal, que todos nós ainda carregamos, aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito Eterno, atingirá a vitória suprema. Aprendendo a grandeza da sua posição de Espírito Eterno. Espírito Eterno. Não vamos nos esquecer disso. A nossa luta, ela continua hoje. Se eu desencarnar amanhã, ela vai continuar amanhã. Da mesma forma, do outro lado da vida. Até conseguirmos equacionar. E ele encerra dizendo: o Senhor, todo paternal, que ele se refere a Jesus, né, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Ou seja, nós temos que começar por nós. Nós queremos eliminar o mal do mundo, o mal da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país. Nós temos que começar por nós. Embaixo dos nossos pés, o mal será eliminado. Aonde e a hora que eu conseguir dominar o meu egoísmo, o meu orgulho, as minhas vaidades, o meu caráter, né, colocando dentro da linha moral do Cristo, do seu Evangelho, eu vou começar a eliminar o mal embaixo dos meus pés, como diz Emmanuel, como diz Paulo na carta aos Romanos. Embaixo, o local da vitória será embaixo dos nossos pés. A hora que conseguirmos eliminar em nós, o outro eliminando dele, o terceiro também, essa junção de corações, se eliminando esse mal de si, vai conseguir a vitória final. É isso que Emmanuel nos traz hoje para a nossa reflexão. Não adianta, meus irmãos, nós querermos resolver o problema do mundo se nós não conseguirmos resolver o problema de dentro da nossa casa. Por vezes nós falamos, mas o país tal, lá na África, não sei aonde, é louvável auxiliar? Claro que é, e muito. Mas nós nos preocupamos demais, porque é isso e aquilo outro, que fulano lá está passando fome, mas espera aí, do seu lado também tem alguém passando fome. Por vezes nós não sabemos o martírio do nosso vizinho. Nós não sabemos se ele está precisando de um copo de água. E nós queremos somar ou tentar resolver problemas do outro lado do continente. É mais ou menos aí que Emmanuel nos chama hoje para a nossa reflexão. Que o mal vai ser resolvido, o local da vitória é embaixo dos nossos pés. Nós temos que começar eliminando primeiro o que existe em nós, o mal que existe em nós. E só depois nós começarmos a auxiliar os restantes, os demais. Porque é muito fácil apontar falhas, apontar defeito, apontar soluções, né? O finado meu pai me dizia, diz que o cabrito, ele era lagoano, né? Nordestino, ele dizia que o cabrito, o bode, ele costuma olhar o rabo do outro. Ele não viu o dele, mas ele tem. Curtinho, mas tem, né? Então, se nós conseguirmos eliminar, ou pelo menos equacionar, né, aquilo que está ainda atrapalhando o nosso processo evolutivo, aí sim enxergar com mais amplitude o nosso amanhã, como diz Jesus, um cego não guia outro, senão ambos cairão no buraco. Aí sim nós vamos fazer parte de um grande movimento para consertar nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossa escola. Se não for por esse caminho, meus irmãos,
como diz Paulo aos Romanos. O local da vitória será embaixo dos nossos pés, a começar por nós. Fica o recado, né, do Emmanuel, da carta de Paulo, e que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco. Deu o nosso horário, obrigado pela atenção, pela paciência. Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta, se Deus assim permitir.